no 3. 1, 2, 3. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Podem sentar, irmãos. É bom quando Deus responde às nossas perguntas. É bom quando a mensagem, a palavra, traz uma resposta de Deus para uma indagação da nossa alma, uma pergunta do nosso coração. Porque perguntas são respostas, é uma vida sem destino, sem orientação. Então, eu desejo que hoje à noite Deus possa, na sua palavra, dar algumas respostas para mim e para você. A Bíblia nos mostra que aqueles que não querem ter uma vida com Deus, eles têm uma classificação no Salmo verso 1, que lá o salmista diz o seguinte, né? Que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ali classifica em 3 categorias aquele que não quer posicionar sua vida com Deus. Mas, para aqueles que querem posicionar sua vida com Deus, podemos pensar também em 3 categorias, não é? O crente carnal, que Paulo fala na carta aos Coríntios, o crente espiritual, que é um crente que tem uma preocupação em obedecer a Deus, mas eu diria uma 3ª categoria, o crente que chegou ao estágio de uma submissão consciente a Deus. E é por isso que eu escolhi esse tema, porque eu acho ele interessante, profundo e creio que ele pode dar respostas a alguns de nós hoje à noite, que chegamos ao estágio, nós somos filhos de Deus obedientes. Quando Deus nos dá uma tarefa, nós realizamos. Quando Deus nos dá um mandamento, nós obedecemos. Mas eu quero falar sobre o estágio seguinte, que é da submissão. E eu desejo que você hoje à noite, ao entender a palavra que vai ser dada, você possa fazer um verdadeiro update na sua vida espiritual. Usando essa linguagem da informática, quando você faz um upgrade no seu computador, você melhora as peças. Você troca o HD, você troca a memória, não é? Então você troca as peças. Mas quando você faz um update, você melhora o funcionamento software do programa. Quando você faz um update no seu celular, se você usa Android, ele está com Android 11, você passa para o 12, você percebe, parece que você mudou de aparelho, mas é o mesmo aparelho, porque ele flui melhor, a abertura dos programas, o fechamento, quando você desliza na tela, vai melhor. E na nossa vida espiritual, mais importante do que um upgrade, Deus mudar coisas na sua vida, é quando Deus, Ele quer fazer e você concorda com Ele, Ele faz um update na sua vida. Ele atualiza o seu programa, o seu funcionamento espiritual. Então, o objetivo da mensagem hoje à noite é isso, um update espiritual na sua vida, melhorar o seu funcionamento espiritual com Deus. Ah, eu olhei na internet, né? Deixa eu ver o que estão falando sobre submissão. E o que eu vi? Se fala de submissão, o que naturalmente está vindo na sua cabeça. Quando se fala de submissão, o que vem na sua cabeça? Qual a palavra que vem na sua cabeça? Via de regra. Obediência. Só que se submissão fosse apenas obediência, então o meu tema não faria sentido hoje à noite. Dizer que submissão é uma bênção maior do que a obediência na vida do crente. E eu percebi que lá a maioria, a submissão é obedecer a Deus.
Só que, no grego, submissão é uma coisa, obediência é outra coisa. Então, por exemplo, no grego, obediência é hipakoé. Ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver em dar ouvidos, tá? Então, em realizar uma tarefa que lhe foi dada, em obedecer uma ordem que lhe foi atribuída. A submissão é outra palavra, é hipotasso. E hipotasso, o significado é diferente. Hipotasso é alguém que auxilia outra pessoa a cumprir a sua missão. Então, aí faz mais sentido com o nosso português. Submissão. Então, isso é importante também para casais, hoje à noite, quem vai casar, porque há problemas conjugais, porque, em alguns casos, o marido, por ensinamentos equivocados ou por pesquisas na internet, espera da esposa uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Ele espera hipacoé, enquanto que a Bíblia fala de potássio. Então, aqui, lembra que na carta aos Efésios fala para a esposa ser submissa ao marido? E tem marido crente que entende que é obediência, mas não é obediência, é hipotássio. Ou seja, o que é a submissão feminina da esposa no olhar de Deus e no entendimento bíblico correto? É quando a esposa identifica que Deus tem uma missão na vida do marido e ela se dispõe a ajudá-la. Entendeu o que é a diferença de obediência? Não é obediência cega. Até porque, em alguns casos na Bíblia, a mulher que obedeceu cegamente foi para o buraco, foi para o saco junto com o marido. Por exemplo, é Safira e Ananias. Não é? Então, e aí você entende por que Deus falou assim: eu vou te dar uma ajudadora. Porque ela vai te ajudar, você tem uma missão, ela vai ajudar você a cumprir a sua missão, não é? Como líder, sua missão de existência. Então, é interessante notar, irmãos, que o que a Bíblia está dizendo aqui em Lucas 2:51 é dizendo o seguinte: é uma das. Escute o que eu vou te falar. É uma das primeiras qualidades mencionadas sobre Jesus na Bíblia. Ele já tinha começado aqui o seu ministério? Não. Já estava curando pessoas? Não. Já estava expulsando demônios? Não. Mas houve uma preocupação dos céus de falar alguma coisa que ele estava vivendo. Submissão. Submissão a quem? Ao Pai Celestial? Submissão a alguém que espiritualmente era inferior a ele. Ele já era Senhor, e a Bíblia está dizendo que ele escolheu ser submisso à missão dos seus pais. Porque diz no plural, e era-lhes, ele está adolescente, né? Então, aquela questão, como é que foi a vida de Jesus até os 30 anos? A Bíblia dá a resposta. Chega de curiosidade. Porque o que era importante nos falar sobre como foi a vida dele nesse período, está dizendo aqui, Lucas 2:51. Viveu uma vida de submissão. Nesse período, a preocupação de Jesus não era a missão dele, era a missão deles. Ajudar seu pai e sua mãe a cumprirem a sua missão. Então, Jesus estava com uma submissão. Quem está me acompanhando, diga amém. É ou não é interessante? Agora, veja o seguinte: é possível alguém ser obediente e não ser submisso. Por isso que eu estou trazendo para nós hoje à noite essa questão, porque alguns de nós somos obedientes a Deus.
Qualquer coisa que Deus nos fale, estamos prontos para bater continência e falar: sim, Senhor. Mas pode ser que o problema da nossa vida seja a falta de submissão. Como pode ter filhos obedientes aos pais e não são submissos, como pode ter esposa obediente ao marido e não é submissa, podemos ser filhos de Deus obedientes, mas não submissos. Vou te dar um exemplo. Por que Lúcifer virou Satanás? Porque não quis se manter submisso. Porque você sabia que mesmo hoje, ele sendo adversário de Deus, quando Deus quer, ele tem que obedecê-lo? Se Deus falar vai, ele tem que ir. Se Deus falar vem, ele tem que vir. Se Deus falar solta, ele tem que soltar. Porque o Deus encarnado mostrou isso para nós. Todas as vezes que ele se deparou com o espírito das trevas, o que eles tiveram que fazer? Obedecer, mas não se submeteram à missão de Jesus. Então é uma coisa séria no mundo espiritual. Ser obediente, mas não ser submisso. E é uma possibilidade. E isso pode gerar conflitos e frustrações espirituais. Porque às vezes a gente pega os dedos e fala: mas Senhor, eu sou obediente, eu sou dizimista, o Senhor manda ser dizimista, eu sou dizimista. O Senhor manda ser ofertante, eu sou ofertante. O Senhor manda não deixar de congregar, eu congrego. O Senhor manda perdoar, eu perdoo. A questão não é obediência. A questão é que Deus quer nos levar a um grau maior, submissão. À medida que nós corremos a carreira cristã, existem degraus, existem etapas. E as coisas de cada etapa não pertencem à outra, são apenas o alicerce. Mas você não muda de etapa, você não muda de ciclo, você não muda de fase, se você não se condicionar a isso. Então, Satanás é o exemplo de alguém que tem que realizar o que Deus manda, mas não se submete aos seus propósitos. E eu quero te dar aqui alguns exemplos que mostram a diferença entre submissão e obediência. Tá? A submissão, a obediência é algo exterior. Tá? Então, quando você está obedecendo, a obediência é visível. A submissão, ela é interior. A obediência é um ato, é uma atitude, é um ato. A submissão é uma atitude. A submissão, ela não é assim nesse sentido, à primeira vista, notória. A submissão, ela é um ato da sua consciência. Você decide ser submisso. A obediência pode ser uma condição. Então, por exemplo, você pode ser obediente porque o outro é mais forte. Quem está dando a ordem é mais forte. Você pode ser obediente porque o nível de autoridade do outro também é um grau mais elevado que o seu. E uma terceira razão, você pode ser obediente por interesse. Alguns discípulos estavam sendo obedientes a Jesus por interesse, porque o interesse deles era, com aquela obediência, um se sentar à esquerda e outro à direita, terem lugar de destaque. Então, é possível que alguém tenha obediência para conseguir um cargo na igreja, um ministério, para começar a sua carreira
ministerial, pastoral, não, eu tenho que ser obediente, porque aí assim eu consigo a licença local, consigo a distrital, assim eu vou ser ordenado. Fazendo parte de entrevista de pastores, muitas vezes nós vimos isso acontecer, né? Você está de acordo com a doutrina da igreja? Sim, 100%. Quer mudar alguma coisa? De jeito nenhum. É melhor do mundo. Está de acordo com o governo? Sim, perfeito. Não tem um i para tirar. Era só para receber a licença, era só para chegar à ordenação. Depois é que mostrou que a obediência era por interesse. Então não havia submissão. Então, a obediência, ela está relacionada à presença da autoridade. A submissão, ela se manifesta também na ausência da autoridade. Então, é possível que a pessoa seja obediente quando a autoridade está. E quando a autoridade não está, ela fala mal da autoridade, porque ela não é submissa. Então, a obediência depende da presença, a submissão não. A obediência é uma atitude exterior, a submissão é uma atitude interior. A obediência é uma questão de convicção, e a obediência é uma reação a uma ordem que foi dada. Então, é possível que alguém seja obediente, mas o coração dela não está com aquele que ela obedece. Esse seria o caso, por exemplo, do pastor alemão muito famoso, Bonhoeffer, né, que teve que se submeter a Adolfo Hitler, foi preso às autoridades, mas ele teve que obedecer, mas não se submeteu. Embora, é o caso também dos cristãos primitivos, obedecer à ordem. Se falar, vai ser preso. Então foram presos. Mas no coração não se submeteram, não adoraram a César e tal, etc. Então, é possível ser obediente sem ser submisso. Então, o que acontece? Por que Adão e Eva perderam o privilégio do Éden? Porque nós costumamos falar porque desobedeceram a Deus. Mas antes de desobedecerem, que é o ato externo, houve o ato interno que foi falta de submissão. A missão que Deus tinha, eles não quiseram cooperar com a missão que Deus tinha, que era eles agirem da forma como Deus havia estabelecido. No livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22 e 23, é um texto na Bíblia que pode servir para mim, para nós, hoje à noite, como um reforço do que eu tenho te falado, que na Bíblia obediência é um nível, submissão é um nível acima. Quem é obediente pode não ser submisso, mas quem é submisso, via de regra, vai ser obediente. Esse texto diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu, ele está falando com Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Ele está falando de obediência. Obediência é melhor do que sacrifício. Agora, ele fala de outra questão que também faltou naquela ocasião. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, é falta de submissão, por isso houve o ato da desobediência, ele o rejeitou como rei. Então, esse é um texto bíblico que aparecem as duas coisas, e parece que Deus usa Samuel para fazer uma distinção. Eu estou te convidando a entender hoje à noite. Sejamos obedientes,
mas há um update para a nossa vida espiritual. Quando nós decidimos não apenas sermos obedientes, mas sermos submissos. É, e a submissão é quando você decide cooperar com a missão de uma outra pessoa. Quando essa palavra ela era usada no Império Romano, ela foi usada na vida civil e na vida militar. Na vida militar, os militares usavam essa palavra, é o hipotácio, né, que é traduzido como submissão, para significar organizar as tropas sob o comando de um líder. Mas na vida civil, a palavra era usada, e aí acredito que fica mais direto o uso nas Escrituras, quando há uma atitude voluntária de cooperar. Não tem como você ajudar alguém a cumprir a sua missão sem essa atitude voluntária de querer cooperar. Por que a mulher é uma auxiliadora capaz de ajudar o homem a cumprir a sua missão? Quando ela tem a boa vontade de ter esta cooperação, né? Na igreja, no reino de Deus, como é que nós podemos aplicar isso, né? Quando nós entendemos que Deus deu uma missão ao pastor, de conduzir um povo, de conduzir um rebanho, de conduzir uma parte da igreja na face da terra, a fim de cumprir uma missão. Eu, então, entendendo isso, eu tomo uma decisão voluntária. Eu vou cooperar para que essa missão dele se realize. Pergunto a você, se todos os líderes de uma igreja e todos os membros de uma igreja entendessem isso, na igreja haveria divisão, na igreja haveria competição, haveria ciúme por posições, porque independente do ministério que eu lidero, eu estou liderando não o meu ministério, mas eu estou liderando para cooperar com o ministério dele. Conseguiu entender? Há muitos anos atrás, um pastor que o pastor Fábio conhece, né? Pastor Hélio Tomás, ele tinha um pastor auxiliar e o pastor auxiliar chegou para ele, não, porque é meu ministério, né? Estou tentando lembrar, eu estava com o nome dele na cabeça, agora não consigo lembrar. Ele está em Tauá, né, na ilha. Aí o pastor, o pastor Hélio falou assim para ele: olha, o seu ministério, enquanto você for auxiliar, é ajudar o meu ministério. Eu pergunto, humanamente falando, parece agressivo, não parece? Mas biblicamente está errado? Não está. Biblicamente não está errado. Se não me falha a memória, eu ouvi dele mesmo contar essa história. Ele falou assim: quando você tiver o seu ministério, aí é o seu ministério. E aí outras pessoas Deus vai usar para você cumprir a sua missão. Porque até quando nós não entendemos isso, nós corremos o risco de ajudar o ministério de alguém não pela motivação correta. Ele tem uma missão, eu estou realizando esse ministério para ajudar ele a cumprir a sua missão. Como é que o pastor vai dar aula na escola dominical, classe de mulheres, classe de homens, classe de adolescentes, classe de jovens, vai dar aula para casados para sempre, vai dar aula de criando filho ao máximo, vai liderar ministério de... Como é que o pastor vai fazer tudo isso? Então, Deus levanta pessoas
E a igreja, como um corpo, precisa dessa diversidade de ministério, levanta pessoas que tenham esse entendimento e entendam que, fazendo isso, eles estão cooperando para que esse todo se realize, não é? Então, é, a, a, aparece assim um pouco tanto egoísta, né, o que ele falou, um tanto quanto desumano, mas biblicamente, o que é a submissão? É alguém que resolve, dentro do significado bíblico, resolve cooperar para que a missão de outra pessoa se realize. E qual é a missão de todos nós? Qual é o exemplo de submissão de todos nós? A Bíblia mostra que Deus tem uma missão. No latim até usa uma expressão, missio Dei, a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Capítulo 3. Buscar e salvar o que se havia perdido. Quem foi atrás de quem no capítulo 3 de Gênesis? Foi o homem que foi atrás de Deus ou foi Deus que veio atrás do homem? Então, desde Gênesis capítulo 3, você identifica, Deus tem uma missão de resgatar, uma missão de redimir aquilo que ele mais ama, a sua obra mais preciosa, o ser humano, que ele criou a sua imagem e semelhança, que ele ama. Então, se eu sou obediente a Deus, eu preciso fazer um update na minha vida espiritual, entender o seguinte: não basta eu ter uma vida de obediência a Deus se eu só cuido dos meus interesses. Então, ser submisso a Deus é mais do que ser obediente a Deus. Ser submisso a Deus é eu decido voluntariamente cooperar com essa missão que é dele. Foi isso que Jesus Cristo fez. Quando ele até começar o seu ministério, era-lhes submisso. Eu coopero para que meu pai José cumpra a missão da sua vida. José falece, eu continuo cooperando para que a minha mãe Maria cumpra a missão da sua vida. Agora chegou a minha hora. Agora Jesus vira a chave e é o seguinte: agora eu sou submisso ao Pai. E a minha vida vai cooperar com a missão que ele começou no Éden. Aí Jesus, em João 3,16, ele traduz Gênesis 3 para nós quando ele fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus decidiu voluntariamente cooperar para que a missão de Deus de buscar e salvar o perdido, ele fosse um cooperador. Então, eu creio que às vezes nós já chegamos a um ponto em que nós não questionamos mais as ordens de Deus, mas nós precisamos tomar essa decisão. Eu não vivo mais para eu mesmo. Se a missão de Deus é amar aos perdidos, o meu coração vai ser um veículo que ele vai poder fazer isso no mundo de hoje. Se a missão de Deus é resgatar, é redimir, eu vou viver de maneira que eu coopero para que essa missão dele se realiza. E é claro, quando você escolhe viver nesse padrão, naturalmente você vai obedecer às ordens e vai cumprir as tarefas. Mas sem tomar essa decisão voluntária, você pode ser, sim, um bom crente, obediente a Deus. Quando ele manda, você obedece. Quando ele dá uma tarefa, você realiza. Mas a vida é sua.
Os alvos, os objetivos, né, os interesses são seus. Você não está sintonizado para que os interesses dele, para que a missão dele se cumpra através da sua existência. Do seu falar, do seu agir, do que você faz, do que você deixa de fazer. Então, na verdade, quando isso acontece, nós viramos um canal nas mãos de Deus, nós viramos um instrumento nas mãos de Deus e a nossa vida ela começa a navegar no oceano do Espírito, porque aí é que realmente ele nos conduz, né? Porque a cada momento, a cada dia, ele quer alcançar alguém. E aí quando ele fala, liga para aquela pessoa, você liga. A cada dia, a cada momento, ele quer resgatar uma vida. E quando ele quer fazer isso, mas ele não vai voltar aqui de carne e osso. Você tem carne e osso. E ele vai usar você de carne e osso para alcançar outra pessoa de carne e osso. Então, aí você se tornou, além de um crente obediente, um crente submisso. Que você ajuda a Deus realizar a sua missão. E fica claro para nós, desde Gênesis capítulo 3, ele vem atrás do perdido, porque ele o ama e ele quer salvá-lo. Então, Satanás obedece sem submissão. O nosso desafio é obedecermos e sermos submissos. Um exemplo que nós temos aqui, Deus fazendo isso. Vocês lembram do testemunho da Cláudia Esteves? A pastora Thalita está em Campinas fazendo mestrado. De lá ela vai para o Canadá para a formatura da sobrinha. E pastor Abimael, estou lembrando, né? E a Ângela estão doentinhos. Mas quando a Cláudia Esteves chegou na nossa igreja, a superintendente, a presidente da escola dominical era a pastora Thalita. O que Deus falou com a Cláudia? Alguém lembra? Convidaram ela para o departamento infantil. Aí Deus falou para ela assim, ó, tá vendo aquela mulher ali? Você vai ajudar ela. Nem sabia, né? Ou seja, Deus ratificando o que eu estou te ensinando, que estou pregando hoje à noite. É, a, a, e quando você tiver uma missão específica, você vai colher o que você semeou. Se você, antes de ter uma missão específica, você ajudava a quem tinha uma missão específica a cumprir a missão, quando chegar a tua vez, você vai colher o que semeou. Não é? Então, Deus falou isso com ela. O pastor Ramiro, ele falou isso também já tem um tempo, e até ele falou assim, tem que ter coragem para dizer isso que eu vou falar. E realmente tem, mas não é só coragem, é discernimento espiritual. Ele falou assim, que Deus tinha falado com ele, que a missão ministerial dele, você lembra disso? Era ajudar a minha missão. Até ele falou assim, irmãos, que demérito tem isso? Nenhum. E Deus não fala isso com todos. Alguns aqui que são ministro local, licenciado, poderão depois estarem pastoreando em outro local. Nenhum problema disso. Mas eu estou ensinando a maneira certa até chegar lá. Enquanto você não chegar lá, o seu ministério é ajudar o meu ministério. A sua missão é me ajudar a cumprir a minha missão como pastor líder, pastor presidente, da melhor forma possível. Então, o reino de Deus, ele tem início, meio e fim. Ele tem sistemas, ele tem regras, né? Então, aquilo que nós semeamos, a Vaniele é presidente aqui dos jovens. Ela tem jovens aqui que são seu braço esquerdo e direito, jovens que ajudam. Mas a vida dela toda, antes de se tornar presidente dos jovens aqui, meus olhos viram
Não estou falando do que me contaram. Ela sempre foi submissa. E quem foi presidente de jovens, ela era ali o esteio. Estava ali, ó. Então, agora ela colhe o que ela semeou, né? Então, no mundo espiritual, a roda gira. Cada hora chega a sua hora, né? Então, nós vamos orar hoje à noite. E hoje à noite, a nossa oração é: Senhor, eu quero um update na minha vida espiritual. Eu quero entender que ser submisso, eu entendi hoje à noite. E eu acho até que por isso que o diabo quer enganar tantas pessoas, é essa repulsa com a palavra. Ah, você é muito submisso. E até o diabo ainda muda a palavra dizendo que o submisso é puxa-saco. Porque aí o crente não quer ser submisso, para não ser rotulado de puxa-saco. Porque na cultura do mundo, o submisso é puxa-saco. Mas na cultura de Deus, não, porque na cultura de Deus, o entendimento do submisso é: a minha maior missão é ajudar aquele meu líder a realizar a sua missão. Os, a equipe do Ministério da Família, a maior missão de quem está na equipe é ajudar a missão dos líderes, pastor Valdirley e pastora Simone. Quando eles pensam no evento, em alguma coisa, e tem feito isso, né? Graças a Deus. Mas o que eu estou falando é para que as pessoas entendam que elas não são menos, mas que elas são importantes. Porque quando eu entendo o meu papel no reino, eu acho que isso basta, me satisfaz, né? Eu posso ser alguém que vou estar a vida inteira no reino, ajudando alguém a cumprir a missão, e eu posso estar fazendo isso durante um tempo, porque vai chegar um tempo em que Deus vai me colocar lá. E aí Deus vai me dar os cooperadores do jeito que eu fui. Não é? Do jeito que eu fui, submisso, eu vou cooperar. Essa palavra é para mim também. Eu também tenho um líder. Vocês conheceram aqui, domingo passado, retrasado, né? Pastor Carlos Eduardo, ele é superintendente. Eu posso ser obediente a ele, ponto final. Né? É para ir na reunião de pastores? Eu vou. É para enviar o fundo distrital? Eu envio. Cumprir obrigações denominacionais. Mas eu não participo da visão que Deus tem dado a ele no distrito. Então, eu tenho obediência, mas eu não tenho submissão. Não, a missão dele não tem nada a ver. A minha missão está separada. A dele é a dele, a minha é a minha. Não é? Mas, se eu tiver uma outra atitude, além de obediência, tiver atitude de submissão, o meu ganho espiritual é maior. O meu retorno espiritual é maior. Então, ao longo da sua vida, você já tinha aprendido isso? Você sabia disso? Você sabia que, tanto aí a mulher como o marido, você sabia o que é a submissão feminina, segundo a Bíblia? Você, como homem, sempre cobrou obediência. Ah, você é rebelde. Porque ele está falando assim, você é rebelde, porque a mulher não quer obedecer. Mas a mulher, se aquilo ali é certo, se é o bem e mal para a família, tudo bem, qual o problema de obedecer? Mas aí os dois lados. Mas o que a Bíblia cobra da esposa não é obediência, é submissão. Você é o homem. Você tem uma missão como o homem naquele lar. Ela ajuda você a cumprir a sua missão. Ponto. É só isso. Não é ser capacho, não é eu mandei e você obedece. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, né? Submissão é isso. Inclusive, como não é obediência cega, até mesmo questionar para tentar evitar que você caia no buraco, né? Porque às vezes você não está vendo. Agora, fora essa questão de família, ou até a questão de filhos, vamos colocar, né? Você como filho, sempre foi obediente aos seus pais, mas foi submisso como Jesus? A vida de jovem de Jesus foi uma vida de submissão. E eu fui olhar, não, deixa eu ver se Lucas 2:51,
E eu quero saber qual é a palavra que está lá. Eu quero saber aí por que traduziram tem várias versões da Bíblia que fala e era-lhes obediente. Eu quero saber se está lá hipocoé ou se está lá hipotássio. Aí eu fui ver no grego, está aqui hipotássio. Então, as versões que trazem e era-lhes obediente, para mim eu acho insuficiente. Por isso eu usei a NAA hoje à noite. A NAA e a ARA traz e era-lhes submisso. Porque podemos obedecer a alguém, uma criança. Teve um caso uma vez que a criança foi obediente, mas ela mostrou claramente que não estava sendo submissa, né? O pai ou a mãe foi dar um castigo, falou: não faz, senão você vai ficar de castigo. Aí colocou a criança de castigo, mandou ela sentar. Você vai ficar aí de castigo. Aí a criança falou assim: eu estou sentada, mas no meu coração eu estou em pé. Obediência sem submissão, né? Então, vamos fazer um update espiritual hoje à noite. Se você já vive uma vida de submissão a Deus, uma vida de submissão no reino, que bom, você ganhou mais substância para continuar sendo. Mas se nós não tínhamos esse entendimento, aí achávamos que obediência é tudo, nós aprendemos que não é. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Eu acho que os crentes ouvem muito essa depreciação maligna, né? Os crentes que no trabalho eles são submissos ao chefe. Mas houve a depressão que, você é puxa-saco, né? Deixa eu te falar uma coisa. O puxa-saco existe, mas é pilantragem. Ele é puxa-saco para passar a perna dos outros, para ser promovido. A submissão é uma coisa moral, madura e consciente, né? Ao invés de trabalhar contra, ao invés de falar por trás, ajuda aquele chefe a ser o melhor chefe possível, para que ele consiga cumprir a sua missão. Só que tudo que é de Deus, o diabo quer deturpar para que a gente deixe de lado. Mas eu espero que hoje à noite Deus tenha dado resposta a alguém que chegou aqui a esse culto. Dizendo: Deus, eu sou um filho obediente. Eu sou uma filha obediente. E Deus tem falado para você: eu sei que você é. Eu sei que você é. O seu problema é falta de submissão. Você não escolhe ajudar ninguém a cumprir a sua missão. Então, para você melhorar essa questão na sua vida, eu espero que você, que entendeu essa palavra, você aplique na sua vida. Amém? Fala: não, Deus, pode saber que eu vou sair por ali, essa questão está resolvida. Não preciso de outra pregação, não preciso de uma outra aula de escola dominical sobre esse assunto, não preciso ir lá pesquisar. O pastor já foi pesquisar para mim, ele já me deu a comida pronta na mesa. Você falar isso para Deus: Senhor, estou satisfeito. Entendi, obediência é importante. Mas a primeira qualidade que a Bíblia quis citar sobre Jesus é que ele era submisso. E submisso a alguém que no nível espiritual era inferior a ele. José e Maria. Não tinham o discernimento espiritual que ele tinha. O texto, quando fala isso, ele está voltando de Jerusalém, lembra? Que ele fala: você não sabia que era melhor para mim estar na casa do meu pai? E ele conversando com os doutores, mostrando mais discernimento espiritual, mais conhecimento bíblico que os doutores. Então, quando ele está voltando,
Seus pais não tinham esse entendimento, mas era autoridade na vida dele. E então a Bíblia diz, olha, Jesus voltou para Nazaré para ajudar o seu pai e a sua mãe a cumprirem a sua missão para criar os seus irmãos. Dá vontade de falar, eita, é muito interessante. Muito interessante. Porque às vezes nós pensamos que Jesus só obedecia a Deus, só era submisso a Deus, mas aqui a Bíblia mostrando, olha, uma maneira de ser submisso a Deus é ser submisso a quem Deus colocou como autoridade na minha vida. Você quer me obedecer? Então obedeça a quem eu coloquei no meio do caminho, tá? No caminho que você tem que percorrer, eu coloquei algumas pessoas. Se você se submeter dentro daquilo que não é errado, não é pecado, você está se submetendo à minha direção na sua vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, converse um pouco com o Senhor, fale para Ele o que você entendeu, fale para Ele, peça perdão pelos erros que você cometeu, porque você não entendia isso. Para você, obediência e submissão era a mesma coisa, estava no mesmo nível. E você tem vivido uma vida inteira de obediência a Deus, mas insubmisso ou insubmissa em algumas questões importantes. E Deus não te trouxe aqui hoje à noite por acaso. Ele trouxe aqui porque Ele te ama, e o Pai que ama corrige. E o crente não precisa sofrer para corrigir, ele só precisa de revelação, de esclarecimento. Então, quando Deus fala, o crente se baixa. Papai, já entendi. Senhor, está resolvido. O que eu precisava saber, o Senhor já falou. O Senhor me esclareceu. E agora é uma nova etapa, é um novo caminho, porque o que o Senhor queria que eu soubesse, eu já adquiri e eu entendi. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor compartilha a Tua palavra conosco, o Teu Espírito fala ao nosso Espírito, o Senhor revela, o Senhor sempre nos traz uma luz maior, porque muitas vezes nós pecamos não porque queremos pecar, mas como a Bíblia diz, o meu povo peca por falta de entendimento, de conhecimento. Como o diabo ele leva vantagem quando nós não conhecemos como deveríamos conhecer determinados assuntos, ó Deus, do Teu reino. E hoje à noite o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos que a submissão, ela traz bênçãos maiores do que a simples obediência na vida do crente. Que nós sejamos filhos obedientes, mas acima de tudo também submissos. O Senhor tem uma missão, que a nossa vida nós possamos decidir hoje à noite. A minha vida, a minha existência vai cooperar com a missão de Deus. A missão de Deus é alcançar aquele que Ele ama e está perdido. Tudo que eu vou fazer a partir desta noite, eu quero cooperar para que essa missão se cumpra, porque foi desta maneira que Jesus viveu nesta terra. Senhor, que possamos também aplicar isso nos ministérios que fazemos parte, na igreja que fazemos parte, que nós possamos entender que há uma missão específica que é dada a alguém. E quando nós somos cooperadores para que essa pessoa consiga cumprir a missão específica que lhe foi dada, nós somos então submissos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração